E aí, pessoal, meus alunos do Mais Tribunais, RR na área, para a gente começar mais uma mega aula, né? Mais um bate-papo nosso. Eu falo que não é aula, é bate-papo, para a gente aprender mais e mais e mais, para a gente conseguir o objetivo. Eu falei desde a primeira aula qual é o objetivo? Fechar, gabaritar a prova de direito do trabalho, e isso não vai ser impossível para nós. Vamos lá, vamos seguir, vamos tocar o nosso barquinho aqui. Vamos falar hoje sobre os descansos trabalhistas, né? Um tema também que aparece muito nas provas, são os descansos trabalhistas. Mas o que vem a ser esses descansos trabalhistas, RR? Para efeito de prova, a gente vai falar em descanso trabalhista dos intervalos, intra e interjornadas, o descanso semanal remunerado e os feriados e as férias, que sem dúvida aí é o principal descanso trabalhista. Vamos começar com o intervalo intra-jornada. Intervalo intra-jornada é o intervalo que ocorre dentro da jornada. É aquele famoso período paradinha para repouso e alimentação. Primeira pergunta: todos os empregados farão jus ao intervalo intra-jornada para repouso e alimentação? A pergunta é essa: todos os empregados? Quando a gente fala todos, dá um pouco de medo. Mas se a sua prova falar que a Maria trabalha, por exemplo, de 8 ao meio-dia. Se a sua prova falar que a Maria trabalha de 8 ao meio-dia, qual vai ser o intervalo intra-jornada para repouso e alimentação da Maria? Quanto? Nada. Não tem intervalo, porque Maria trabalha apenas 4 horas. Então, cuidado. Todo empregado tem direito ao intervalo intra-jornada? Errado! Quem trabalha até 4 horas diárias, não há previsão legal para o intervalo intra-jornada, para repouso e alimentação. Quem trabalha mais de 4 até 6 horas diárias, fará jus ao intervalo intra-jornada de no mínimo 15 minutos. Quem trabalha mais de 6 horas, fará jus ao intervalo intra-jornada, para repouso e alimentação, de no mínimo 1 hora, podendo chegar ao máximo de 2 horas. Então, cuidado. Até 4 horas diárias, de 8 a meio-dia, não há previsão do intervalo intra-jornada, do intervalo para repouso e alimentação. Renzete, isso está na lei? Tá. Está no artigo 71 da CLT, que diz assim. Vamos ler. Memória visual. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora. E salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não excederá de 2 horas. Perfeito. E aí já vem o parágrafo 1º. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Então, tudo que nós conversamos, ou seja, esse quadro, ele está previsto nesse artigo 71. Agora tem que ser um detalhe. O intervalo intra-jornada, ele não é computado dentro da jornada de trabalho. O intervalo intra-jornada, ele não é... Já estamos jornada, então a gente já sabe isso de cor e salteado, né? Então, esse intervalo, esse período, ele não é computado. Ou seja, se eu trabalho de 8 ao meio-dia, eu trabalhei 4 horas, beleza. Aí acontece o quê? Acontece que meu intervalo intra-jornada, ele é de meio-dia às 13 horas. É o período que eu paro para almoçar. E depois eu retorno e trabalho mais... Opa, só faltou o quadradinho aqui? A gente faz, né? Tá azul clarinho, não dá nem para você ver. Depois eu trabalho das 13 às 17 horas. Trabalho mais 4 horas. Então, veja, por isso que eu falo, tenho muito dado em prova. Se a prova contar, a Joana trabalha de 8 às 17. O aluno já corre já corre com a ideia. Tem 1 hora extra, 1 hora extra. Não tem, não. Por quê? Porque essa 1 hora do intervalo intra-jornada, de meio-dia às 13 horas, aqui no meu exemplo, não é computado na jornada. De 8 a meio-dia, 4 horas. De 12 às 13, intervalo intra-jornada, repouso e alimentação, não é computado. E depois eu retorno aos trabalhos das 13 às
17. Perfeito. Agora, essa 1 horinha aqui, ela não é computada dentro da jornada. Atente-se bem a isso, tá, pessoal? Para não errar. Pois bem, o empregador pode retirar o intervalo intra-jornada? Não pode, não. Intervalo intra-jornada é matéria de saúde, higiene e segurança do trabalho, é matéria de ordem pública. Não pode o empregador chegar e me retirar o intervalo. Aqui na minha empresa não tem intervalo intra-jornada. Isso não existe. E reduzir o intervalo intra-jornada? Pode. De forma unilateral, o empregador não pode reduzir o intervalo intra-jornada. Mas atenção, meu objetivo é prova, TRT. O artigo 71, parágrafo 3º da CLT diz o seguinte: é possível sim a redução do intervalo intra-jornada mediante ato, uma fiscalização do ministro do Trabalho, lá está sim, ministro do Trabalho, copiou e colou, ou o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, órgão de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego próprio a isso. Ele vai fiscalizar a empresa, verificar se a empresa tem refeitórios adequados. Então, ato do Ministério do Trabalho e Emprego, ou o ministro do Trabalho, tem que verificar se a empresa tem refeitórios adequados e os empregados não podem estar trabalhando em regime de horas suplementares. Quero dizer, os empregados não podem estar fazendo horas extras. Nesse caso, o intervalo intra-jornada para repouso e alimentação poderia sim ser reduzido. Olha lá o artigo 71, parágrafo 3º, que não cai, despenca na sua prova. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do ministro do Trabalho, copiou e colou da prova, pode ser também, copiou e colou da lei, para a prova do Ministério do Trabalho e Emprego. Ok, aceite, não rejeite. Quando ouvida a Secretaria de Segurança e Higiene do Trabalho, se verificar que o estabelecimento atende integralmente à exigência concernente à organização dos refeitórios adequados, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Ok? Agora, cuidado com essa situação de fracionamento, redução de intervalo intra-jornada. Por quê? Porque o parágrafo 5º do artigo 71 foi introduzido pela Lei 13.103 de 2015, ele dispõe lá sobre o exercício, essa lei, da profissão do motorista. E para o motorista profissional, você tem uma hipótese de fracionamento do intervalo intra-jornada mediante previsão em norma coletiva. Diz assim o artigo 71, parágrafo 5º da CLT. Acompanha comigo que vale bem a pena. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido ou fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos, estritamente, os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins, nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados do setor de transporte coletivo de passageiro, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Então aí, mediante essa previsão em norma coletiva, você poderia fracionar esse intervalo intra-jornada, tá? Isso é específico para o motorista. Temos o módulo, temos uma isolada de súmulas e OJs. Claro que temos, a gente destrincha tudo que nos interessa lá, que mais cai em TRT. Só que eu não poderia, nessa aula de intervalo intra-jornada, pelo menos destacar os principais pontos, os principais tópicos, não falar de 3 coisinhas em relação à súmula 437 do TST. Pense numa súmula que eu não acho que vai cair. Pense numa súmula que vai cair na sua prova, é a súmula 437 do TST. A súmula 437, ela fala sobre o intervalo intra-jornada para repouso e alimentação. E o item 1 dessa súmula, ele fala exatamente o que nós falamos, Basicamente, que o empregador ele não pode chegar e retirar nem reduzir por seu bel prazer, de forma unilateral, o intervalo intra-jornada. Vamos imaginar que eu trabalho 8 horas diárias e o empregador não me concede o intervalo intra-jornada. Se ele não me concede o intervalo intra-jornada, eu vou postular uma reclamação trabalhista pedindo que
1 hora extra. O intervalo intra-jornada não concedido vai ser pago como se fosse horas extras. Hora normal, acrescida do adicional de no mínimo 50%. Mas vamos imaginar que o cenário seja outro. Ao invés de me dar 1 hora de intervalo intra-jornada, o empregador me concede só 45 minutos de intervalo intra-jornada. Ou seja, ele está todos os dias, diariamente, me roubando quanto? 15 minutos de intervalo intra-jornada. Se ele está me tirando 15 minutos de intervalo intra-jornada, isso aqui é bem importante, bem interessante, eu vou ajudar uma reclamação trabalhista pedindo 15 minutos de horas extras? Não, eu vou pedir a totalidade, vou pedir no mínimo 1 hora, né? No mínimo 1 hora? Então, peço totalidade como se fosse horas extras, e não só o que foi retirado, né? Não. Se não concedeu, peço tudo. Se retirou parte do intervalo, também peço a totalidade, como se fosse horas extras. Súmula 437, item 1 do TST, que diz assim: após a edição da Lei 8.923/94, a não concessão ou a concessão parcial, do intervalo intra-jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento total do período correspondente e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de no mínimo 50%, está aqui, sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração, tá? Então, é pedir a totalidade como se fosse horas extras, do período suprimido ou do período incompleto, tá? Sempre totalidade, então, no mínimo, 1 hora. Pois bem, nós conversamos, né? O empregador não pode, pelo seu bel prazer, reduzir o intervalo intra-jornada nem retirar. Tá, tranquilo. E por norma coletiva? A súmula 437 do TST no seu item 2, ela é anterior à nova lei do motorista profissional, que permitiu, você viu, o fracionamento mediante norma coletiva. Mas o item 2 dessa súmula diz que nem por norma coletiva o empregador poderá fracionar o intervalo intra-jornada, reduzir ou fracionar de forma alguma, porque é matéria de ordem pública, infenso à negociação coletiva. Acompanhe a leitura do item 2 e eu te explico como é que vai funcionar isso para a prova. Item 2. É inválida cláusula de acordo com a convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução de intervalo intra-jornada, porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública, infenso à negociação coletiva. Meus amigos, veja aqui um detalhe bem interessante. A primeira coisa que eu farei no seu lugar é nessa súmula, no seu material, no item 2, colocar vide, artigo 7.1, parágrafo 5º da CLT, ou então o nosso sinalzinho de exceção e colocar o artigo, porque eu acho que isso seria bem interessante para abrir o olhão para a hora da prova. Você tem que aprender a matéria, é verdade, você está no curso no Master Tribunais para isso, melhor curso para tribunais do Brasil, para você aprender a matéria, claro. Mas além de aprender a matéria, você deve aprender a fazer a prova. Então, aprender matéria e aprender a fazer a prova. Então, como esse item 2 da súmula 437, ele é anterior à lei do motorista, como é que eu faço na prova? Veja o comando da questão. Segundo o entendimento jurisprudencial do TST. Meus amigos, gabarito é esse aqui. Segundo normas previstas na CLT, e falou em fracionamento, em redução, gabarito, artigo 7.1, parágrafo 5º da CLT. Então, você tem que aprender a fazer prova. Segundo o quê? Segundo a CLT, segundo o TST. Se falar segundo entendimento consolidado do TST, segundo entendimento jurisprudencial do TST, o gabarito é esse. Não discute, não vai anular. Então, aprenda a fazer prova. Aprenda a matéria, ok, estou aqui para isso, mas também aprenda a fazer prova. Treine bastante. Tá bom? Muito bem. Quando o intervalo intra-jornada para repouso e alimentação ele não for
concedido, já vimos, né? Ou concedido a menor, eu vou pedir como se fosse horas extras. Vou postular e vou receber a totalidade como se fosse horas extras. Se eu vou postular e receber como se fosse horas extras, vamos lembrar da natureza. Natureza salarial. Se a natureza dessas horas é salarial, vai repercutir cálculos trabalhistas, vai incidir reflexos nas demais parcelas salariais. Item 3 diz assim: possui natureza salarial a parcela prevista no artigo 71, parágrafo 4º da CLT, com redação introduzida pela Lei 8.923 de 94, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intra-jornada para repouso e alimentação, repercutindo assim no cálculo de outras parcelas salariais. Ó, repercutindo, então, aí gerando os reflexos. Aí, só para amarrar, o artigo 71, parágrafo 4º da CLT fala exatamente isso. Se não teve intervalo intra-jornada, teve a menor... Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então, convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, de Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor? Acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.